Oi gente, aqui é a Bruna e como vocês pediram, hoje eu vou fazer a resenha de My Lady Jane, da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodi Meadow. No meu vídeo de leituras de agosto e setembro tem um card aqui em cima pra quem não assistiu, eu comentei sobre esse livro e como ele foi divertido, e engraçado e cochoco. My Lady Jane é uma releitura da história da Lady Jane Grey. A Lady Jane Grey foi rainha da Inglaterra durante 9 dias até que ela foi decapitada. Ela era a prima de Edward Tudor, que também é um personagem da história. Na vida real, o Edward Tudor era adolescente quando faleceu por uma doença e nomeou a prima para ser sucessora desde que ela se casasse, né? Porque naquela época estamos assim. E no livro, o Edward é um adolescente que tá muito doente, que tá quase à beira da morte, e ele passa mais tempo pensando que ele nunca beijou uma menina do que o que vai acontecer com o país dele quando ele morrer. Rei da Inglaterra, senhoras e senhores. As autoras resolveram que essa história tinha que ter um final diferente. E elas pegaram tudo que aconteceu na época e fizeram isso uma coisa mais divertida da face da Terra. A história começa com o Edward doente e o conselheiro mais fiel dele recomenda que ele nomeie a prima ao invés das duas irmãs. Filho do conselheiro casasse com ela. A Jane é gente como a gente. Ela é tarada por livros, ela é absolutamente tudo a todo momento. Ela viaja aí na carruagem. Carruagem? É carruagem? Bom, tem tipo uma pilha de livros imensa. Naquela época que não existia Kindle, né? Só isso já é motivo suficiente pra você amar ela. O segundo motivo pra amar é que ela é aquele tipo de personagem que é completamente fora daquele período. E aí o Edward é convencido a nomear a Jane como a sucessora desde que ela se case com o Gifford Dudley, que é o filho do conselheiro real, e vocês podem chamar ele de G, call me G. Pra começar, ele é um cavalo. Ele é um Ethian. Os Ethians na história são pessoas que conseguem se transformar em animais. Pensem em animagos de Harry Potter. E algumas dessas pessoas se transformam quando elas estão com emoções muito fortes, ou então com algumas quando elas querem, mas o Gifford não tem controle disso. Durante o dia ele é um cavalo e durante a noite ele é uma pessoa. E o oposto dos Ethians são os Verities, que são as pessoas que não se transformam, pessoas normais. O livro é narrado do ponto de vista dos 3 personagens. Cada autora escreveu um personagem e elas não dizem quem escreveu o quê, que a gente tem que adivinhar pelo jeito de escrever, mas eu ainda não adivinhei porque eu não li mais nada das outras. Mas todos os 3 se conectam muito bem pra desenvolver a história. E quando você para pra pensar, pô, 3 pessoas escrevendo um livro, uma tem um tom, a outra tem outra, uma tem um ritmo, a outra tem outro. Eu já li livros escritos por 2 autores que eu não achei que funcionou tão bem, mas nesse caso ficou muito bem organizado, ficou muito bem alinhado e eu gostei da escrita de todas as 3, o que me lasca mais ainda que eu vou comprar mais livro. E além de ser um livro bem sincronizado e bem conectado com tudo que tá acontecendo, dá pra ver que elas botaram muito trabalho em cima disso também na pesquisa. Essa ideia de itens e verdes nada mais é do que os católicos versus os protestantes, só que com magia e criaturas ao invés de opiniões religiosas. Quando eu percebi isso e quando eu fui pesquisar sobre a Lady Jane Grey, eu fiquei maravilhada como elas não só pegaram, vamos pegar essa personagem aqui no meio da história e vamos botar umas coisas loucas pra acontecer com ela, vamos jogar a fantasia aqui. Elas realmente pesquisaram tudo o que aconteceu e seguiram o máximo possível de fidelidade à história real, só que de um jeito muito divertido. O livro é muito engraçado e eu acho que a melhor palavra pra defini-lo seria uma coisa meio quirky, meio bizarramente divertida. Muito disso se dá realmente à escrita das autoras. Tem uns plot twists muito legais, você fica muito ansiosa, até porque quando você termina de ler um capítulo, o próximo da perspectiva de outro personagem, então você não necessariamente na mesma hora sabe o que aconteceu com aquele personagem. Outra coisa que me fez suspirar quando eu li esse livro é que ele questiona muito o feminismo naquela época, que era uma coisa quase inexistente. A Jane, como é uma pessoa que lia muito, ela tem uma cabeça muito boa, e ela era obviamente feminista. Durante a história tem uma personagem feminina que aparece e ela está usando calças. Meu Deus, ela está usando calças. E todos os personagens naquela hora, inclusive as mulheres, têm uma reação tipo, uou, uou, que é uma discussão muito legal. E isso é só um dos pontos que começa a discussão do feminismo naquela época e hoje em dia. O Gifford é tão cochoco que ele já tem umas tendências mais feministas, assim. Mas o Edward é um adolescente que sempre foi mimado, que sempre foi super babado, ele nasceu no luxo. Tem uma mentalidade fechada daquele castelo que ele vivia. Então ele questiona muitas coisas. E transparece nele essa mente fechada que mulheres não podem ser rainhas, que não podem usar calça, que não pode fazer nada. A interpretação das autoras sobre isso é muito interessante e dá uma satisfação ver essas questões e coisas tão básicas pra gente hoje sendo questionadas naquela época. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque ele merece pela originalidade, porque é um ótimo exemplo de uma releitura bem feita que se aprofunda na história que ela é baseada e transforma isso de um jeito novo e inesperado. As autoras já anunciaram que vão lançar mais 2 livros e vai ser meio que uma coleção de Lady Janes. Não lembro quem é a terceira, mas eu sei que vai ter uma da Jane Eyre e eu estou ansiosíssimo. Próximos livros saem ano que vem, em 2018. My Lady Jane ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas pelo amor de Deus, alguém traz esse livro, que esse livro é muito bom. As outras autoras já têm obras publicadas aqui no Brasil. Aqui na descrição vou ter todos os links de todos os livros. Se vocês gostaram da resenha e estão ansiosos pra ler My Lady Jane, deem a mãozinha pra cima. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando as resenhas e outros vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo.